Tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Marcos Mendes. Eu vim lá do Amapá compartilhar com vocês alguns saberes, alguns conhecimentos que a gente tem adquirido, tem construído. E a gente sempre acredita que a gente aprende e ensina a todo momento. E eu trago para vocês o tema Você implantando extensão online. Eu sempre acredito que nós temos vários objetivos, dentro do nosso fazer pedagógico e educação à distância. Foi quando a gente começou a implantar os cursos de extensão online. E devido a gente acreditar que é possível a gente ter essa demanda, a gente pergunta, como é essa demanda? Essa demanda, ela ocorre demandas internas e externas. As demandas as internas, elas são aquelas demandas que são bem óbvias. Toda instituição tem. A necessidade de atividades complementares tem tido muita adesão. Nós temos a capacitação do corpo técnico. Isso é muito rico, porque você não tira o cara lá de dentro, vai sair a custo zero para ele, e a gente ainda configura que está investindo no nosso pessoal que está lá dentro. Porque o curso de extensão, a gente procura atender tanto o nosso aluno, quanto o nosso corpo técnico e também o nosso docente. Ainda mais aqueles que têm uma certa resistência, a gente acaba fazendo aquele primeiro contato com ele, com o aluno, para depois convidar ele para vir ser professor do nosso programa de educação à distância. E também estamos já usando como testes e preparatórios para utilizar nos 20% à distância. A gente acredita que é um caminho irreversível, os 20% à distância, e essa preparação em título ainda de curso de extensão acaba sendo um bom meio de teste, tanto da plataforma quanto das pessoas, do conteúdo, validação de conteúdo, para que realmente quando a gente for entrar com os 20% à distância, a gente já tenha uma cultura bem mais planificada das disciplinas online. As demandas externas que a gente conseguiu alcançar também foram as outras instituições. Veja, uma instituição lá no Amapá, por exemplo, nós temos muito essa questão da não quebra de paradigma com cursos online. Ainda tem resistência na própria classe de alunos acadêmicos com o curso à distância. Então nós fomos buscar cursistas de atividades complementares em outras instituições na nossa cidade. A gente oferta não somente ao nosso aluno, mas a gente também vai buscar em outras instituições, principalmente fim de semestre, aqueles cursos de 10 horas, de 20 horas, eles têm uma procura enorme, que é quando o pessoal está formando, eles têm que integralizar aquelas cargas de atividades complementares, e aí a gente abre 200, 300, 400 vagas e preenche assim rapidamente. É bem interessante essa sazonalidade, porque a gente muitas vezes não perde tempo abrindo turma em agosto, setembro, outubro, porque sabe que não vai dar certo. O aluno só procura naquele período já que ele está precisando computar as horas. A gente também tem utilizado demandas externas para capacitar profissionais. A gente usa o nome da instituição, que tem respaldo, vai nas empresas, e eles não têm essa necessidade até a gente mostrar a importância. Parece que Steve Jobs falou isso, As pessoas não têm necessidade de algo até você mostrar esse algo para elas. Então a gente mostra para o empresário que a gente implantando pequenos cursos de 10, 15 horas, ele capacita a equipe dele, ao mesmo tempo que ele não tem que dispensar a pessoa do prédio, dispensa apenas do horário. A gente pede que ele libere 1 hora por dia, que ele abra as restrições de internet, para que o funcionário dele possa aprender. Tem sido também uma fonte interessante de captar recurso para o nossa coordenadoria de educação à distância, e já tivemos também captação em outros estados. Aquelas possibilidades de divulgação no Facebook têm levado a gente muito longe, gastando pouco. Então a gente vai buscar o aluno lá no Facebook. É um cara que já sabe usar a internet, é um cara que já sabe usar login, é um cara que gosta de estar online, ele acaba sendo o aluno menos problemático para a gente quando ele começa a fazer o primeiro curso à distância. Então, como organizar? Como que a gente realiza, como é que a gente realmente operacionaliza o curso de extensão online? A metodologia Marcos Mendes. Eu defini esse método bem rápido, a gente consegue delinear um curso em 15, 20 minutos e depois chama o pessoal do DI para fazer.
mas a gente consegue rápido definir. E eu vou mostrar como são esses 4 passos. Você criar o tema, você estabelecer objetivos, você organiza tópicos e faz uma avaliação significativa. É interessante essa avaliação significativa, por ela não compor realmente a estrutura de matriz curricular, de componente da disciplina, a gente acaba avaliando assim, fez ou não fez. A gente não dá o score de 0 a 10, por exemplo. A gente se baseou na andragogia para que a gente pudesse ter base para avaliar desse jeito. Ele tira 0 a 10, mas tem critérios, e eu vou mostrar no final dessa palestra como é que a gente faz essa avaliação. Que ele tira 0 a 10. Fez ou não fez? É binário. Bom, primeiro, tema. O tema deve ser curto, porque você vai divulgar online, as pessoas vão estar no WhatsApp, a gente divulga muito o WhatsApp. Então, quanto mais curto o tema, melhor. Porque naquela janelinha que vai ficar ou no Facebook ou lá no WhatsApp, você tem que ter o tema, tem que ter a data, tem que ter o link de inscrição e uma imagem análoga ao tema. Então, se você colocar um tema gigante, realmente não vai dar bacana na hora de você divulgar. Você vai ter trabalho de espaço para diagramação. O segundo passo é você ser bem claro no que se propõe nesse tema. Gestão pública. Você não vai botar no tema, A gestão pública na história do Brasil antes dos anos 80. Você pode dizer que vai ser isso lá na descrição do curso, que você vai dizer para o cursista como o curso vai acontecer, os tópicos. Mas no tema, para que isso? Você colocar 30 palavras no tema. Coloca 2, 3, gestão pública. Curso de extensão online, 10 horas, clique aqui. Aí lá dentro você vai delimitar que é na década de 80, década de 90, enfim. Lá no link do curso você pode botar o que quiser. Mas quando você vai criar o tema, você tem que deixar ele bem conciso e bem claro. E uma dica que eu tenho tido muito sucesso, como que a gente consegue delinear em 15 minutos, 20? Vamos na ementa. Você não está buscando atender o seu aluno, o aluno de uma faculdade, alguém que ele contratou? Vai na ementa do curso. Não tem como errar. Você vai estar sempre no foco da instituição. Você vai conseguir criar um vínculo do que você está ofertando e aquilo que o aluno está procurando. E quem sabe ele até não já teve um bom desempenho nesse determinado tema, ele vai ser até um aluno com mais sucesso no seu curso. A ementa acaba sendo uma fonte inspiradora de cursos e temas para os seus cursos de extensão. Vamos para o segundo tópico, são os objetivos. Eu li Carnegie Mellon. É um cara que ele gosta de interpretar o que Steve Jobs faz e fala. É um livro muito interessante chamado Faça como Steve Jobs. E ele realmente dá muitas dicas, e entre essas dicas é sempre organizar de 3 em 3 tópicos. Ou subdivide de mais em 3. E ele dá N exemplos de muitas pessoas que têm sucesso no que fazem, e todos eles se organizam de 3 em 3. Realmente é um número mágico. Então, eu tenho sempre tido sucesso nos cursos quando a gente coloca sempre 3 objetivos para o curso. Porque lá na frente, cada objetivo se torna um tópico. Isso é da metodologia, A gente monta o nosso trabalho, objetivos específicos, e esses objetivos fatalmente se tornam capítulos. Então, lá no curso de extensão, isso acaba sendo uma mão na roda para a gente. E como a gente vai ter facilidade para criar esses objetivos? Taxonomia de Bloom. Você já deve conhecer, Cara, cria uma mão na roda para a gente criar objetivo. Você dá uma olhada, com o tempo você já tem de cabeça, Você já consegue só escolher qual que vai lançar, e tem sido realmente a mão na roda a taxonomia de Bloom para a gente criar o escopo do curso. E os tópicos? Cara, praticamente é uma regra padrão. Sempre você começa o primeiro tópico do curso, os conceitos e panorama histórico, de qualquer assunto você vai buscar. Depois você coloca como aquilo vai ser útil na área da pessoa. Você vai criar um título bem interessante, tipo, aplicando gestão pública no seu trabalho. Então, qual a importância da gestão pública para o administrador? Você vai tendo criatividade no segundo tópico para que você crie um link daquele curso com a pessoa. Isso é andragogia. Um dos princípios da andragogia, você apresentar para a pessoa exatamente aquilo que ele está precisando. Então, no segundo tópico, você sempre amarra naquilo que possa ser útil para ele, que aí a chance de adesão é bem maior.
E no terceiro tópico, você vai levar o cursista a uma aplicação prática. Isso é um dos segredos de sucesso da Dragogia, sempre é um aluno adulto, você não vai ter aluno adolescente na extensão, você não vai ter aluno adolescente nos 20% da distância, então para que usar pedagogia? Vamos usar a Dragogia, que é educação de adultos, e a gente acaba indo bem mais longe com isso. E a avaliação? Não tem outra saída. Se você tem uma proposta de curso de extensão com base em andragogia, você não tem outra forma de avaliar o seu cursista a não ser baseado na experiência dele. Leva ele a relacionar o conteúdo que ele aprendeu com aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é a prática profissional dele. Quando você traz o cara para aprender um conhecimento novo e você permite que ele faça essa interseção daquilo que ele atua, que ele conhece bem, com aquilo que ele está aprendendo de novidade, você não consegue imaginar onde pode chegar isso. E você sempre, com as questões que você indica, você fazer analogias com a realidade daquele aluno. Explica melhor? Explico. Por exemplo, o tema curto. Por acaso, aqui para o nosso momento aqui, eu escolhi gestão pública, mas poderia ser, o exemplo da nossa colega anterior, gamificação de fóruns. Pronto. Criando curso de extensão online. Pronto. Tu é da área de informática, né? Criando objetos de aprendizagem. Cara, você faz coisas curtas e sempre colocando, se possível, a ação da pessoa. O gerúndio, né? Eu acho que é o gerúndio. Criando, fazendo. É o gerúndio, né? Você fazendo, você criando. Isso chama muita atenção. Lá em Carnegie, ele fala da magia de você fazer essa inserção do seu aluno adulto dentro daquilo que você está convidando ele para fazer. Ele ainda não topou fazer o curso, mas você já colocou ele no processo. Você entendendo gestão pública. Você pode começar a criar isso no seu marketing. O seu curso é gestão pública. Aí você vai lá no Facebook. Você entendendo gestão pública. Então você explicando gestão pública. Você cria pequenos termos que vai chamar a atenção daquele seu aluno que sempre é adulto. E os objetivos? Baseado em Bloom, esse curso poderia ser explicar o que é gestão pública, o segundo tópico, delinear os princípios da gestão pública, e o terceiro, contextualizar a gestão pública. Né? Quando você coloca contextualizar, você já sabe que lá na frente a sua avaliação tem que ser inserindo ele na prática profissional dele. Quando você fala, olha, eu quero que você contextualize a gestão pública, você de antemão já sabe que no seu DI você vai ter que ter uma avaliação em que ele vai dar a opinião dele. E é por isso que a gente fala, ou 0 ou 10. Como você vai avaliar uma opinião de uma pessoa de 0 a 10? Como é que você vai dizer que ele está meio certo no que ele está falando? Então isso é muito interessante, porque você acaba criando uma cultura que o cara é avaliado, mas ele passa. Ele vai começar a perceber que aquilo que ele sabe tem valor diante de um conteúdo que ele está aprendendo. Né? Qual o conceito assim, mais clássico do ensino, né? Da atividade didática? É você levar o aluno daquilo que ele sabe para o que ele não sabe. Então, quando você permite que ele junte o know-how dele com o que você está ensinando ele, é um casamento muito interessante, que as chances de sucesso são bem grandes. Aí, quando você diz delinear os princípios da gestão pública, né? Você está já deixando implícito que você vai dar o conteúdo para ele, mas é ele que vai identificar. É ele que vai perceber esses princípios e vai indicar esses princípios. Também é avaliação 0 a 10. Ou ele fez, ou ele não fez. Por favor. E como seriam esses tópicos? Né? Dentro do curso, seria conceitos e panorama histórico da gestão pública, princípios da gestão pública, identificando a gestão pública. Vamos para o 4. E, finalmente, como seria essa avaliação? Um exemplo. Você vai botar no ambiente virtual, né? Atividade individual. A partir do que foi abordado no capítulo 1, explica em 2 parágrafos o contexto do início da gestão pública no Brasil. Você já delimitou para ele que ele não pode passar de 2 parágrafos. Para quê? Para não encher a sua caixa de respostas. E você leva ele a ser conciso, você está ajudando ele a responder. Quando você delimita 2 parágrafos, você já impede que ele seja prolixo. Tanto ele ganha, quanto você ganha.
Aí quando você coloca, a partir do que foi abordado no capítulo 1, você dá liberdade para ele pensar aquilo que chamou mais a atenção dele. No capítulo 1 vai ter um texto sobre gestão pública, vai ter um vídeo, um infográfico. Então você dá liberdade para ele de buscar naquele conteúdo que mais chamou a atenção dele, para que ele possa mostrar o que ele aprendeu. Então são situações que a gente começa a permitir na extensão, que não tem aquele rigor de uma disciplina, né, de uma disciplina superior, você leva o cara a aprender já o capítulo 1, você já delimitou para ele. Uma segunda questão poderia ser assim: relacione como cada princípio é identificado na sua área de atuação. Aqui você já ganhou o cara, certo? Você vai ter os princípios elencados, possivelmente ele não vai ler a explicação de cada princípio, ele vai ler o título de cada princípio, mas ele vai conseguir fazer uma relação com a atuação profissional dele. Isso é andragogia. Você insere o cara no contexto que ele está e puxa aquilo que você quer que ele aprenda. Ele vai aprender exatamente na realidade dele. Ele não tem que aprender na sua realidade, como professor. Tem que aprender na dele, ele está ali para aprender, para progredir profissionalmente. E a gente não pode ser egoísta ao ponto de querer que ele seja competente na nossa ótica, né? Porque é ele que está no mercado, lá na parte dele. Então a gente acaba valorizando realmente o foco no aluno. Né? A gente vê questões totalmente engessadas. Ah, não, aqui na nossa faculdade o foco é o aluno. Vai ver as avaliações. O foco é o professor acha que é certo. Né? Então acaba sendo até propaganda enganosa, né? Foco no aluno, sendo que a pergunta tem que ser exatamente o foco do professor. E aí isso já não é educação à distância, né? Cara, isso aqui é perfeito. Perfeito. Na sua opinião, quais princípios poderiam ser revisados? Exemplifique. Certo? Você vai ter questões muito legais, algumas bem fracas, mas no geral você está levando o cara a apresentar uma ideia. Você pode talvez pensar respostas que vão ser bem interessantes até para a tua própria produção da área. Você é o professor da área, você vai aprender muito com uma questão desse tipo. E você não tem como dar de escalar 3, 4, 5, 6, ou você dá 0 para o cara ou dá 10. E devido às novas formas de avaliar o aluno, se realmente vier fora do contexto, você volta para ele. Você, olha, a atividade não alcançou o objetivo. Aí você faz o quê? Estabelece critérios. Pertinência, aderência, aqueles 6 critérios que nós já conhecemos, você amarra lá no início do curso. Então, o que nós podemos fazer diante disso? Testar. Pode ser que eu esteja errado. Né? Então você pode testar, você pode começar a delinear proposta de curso que você mesmo faz. Tem uma plataforma online chamada udemy.com, ela é free e muito legal, ela é do padrão do Coursera, só que o Coursera é fechado, e o Udemy é a mesma situação, só que é aberta. Você pode começar a ofertar cursos de extensão para os seus alunos e experimentar esse mundo maravilhoso de criar cursos de extensão online. Porque quando você já concebe o roteiro, para você fazer o DI é muito mais rápido. Para você conseguir conteúdos didáticos, pode ser fácil porque se você pegar da ementa a inspiração para os seus cursos de extensão online, você tem o material todo na biblioteca. Você não vai perder tempo procurando material bom, material aprovado. Não, está na ementa, tem na biblioteca. Você já consegue ganhar muito tempo na produção do DI, na organização do material didático e publicar seu curso. Ok? Eu agradeço a atenção de vocês, a presença e até a próxima. E vamos aplaudir. Obrigado.